Olá pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre Manual de Boas Práticas. E o que é esse Manual de Boas Práticas? O Manual de Boas Práticas é um documento que ele vai descrever todas as atividades que acontecem dentro de um serviço de alimentação, dentro de um restaurante. Mas onde que eu posso estar implementando manuais de boas práticas? Em diversos lugares, como cantinas, buffets, confeitarias, cozinhas industriais, rotisserie, padarias, pastelaria. Então, tem muitos locais que a gente pode sim estar implantando esse manual. Quem pode implantar esse manual? Quem vai poder implantar esse manual são pessoas que têm conhecimentos técnicos na área de controle de qualidade. Então, se você tem esse conhecimento técnico, tem segurança em estar ensinando a manipuladores de alimento como fazer as suas condutas de controle de qualidade, você pode sim estar elaborando esse manual de boas práticas. E quais leis que a gente vai estar olhando para ver qual que vão ser os meus regulamentos técnicos? Atualmente, a nível nacional, nós podemos usar a RDC 216, porém, temos outras leis, que nem, por exemplo, no Distrito Federal, a gente pode usar a Instrução Normativa 16, em São Paulo, temos a CVS 5, que é a nível de estado, e temos também a 2619, que é a nível de cidade. Então, a gente tem que saber qual que é a lei que rege a nossa região e está utilizando. Lembrando que a RDC 216 serve para todo o Brasil. Agora eu vou falar um pouquinho com vocês sobre as etapas desse manual de boas práticas. Nós vamos falar agora sobre as etapas desse manual de boas práticas. Primeiramente, tem a parte do histórico de revisão. Vou deixar um modelinho bem aqui para vocês verem como que eu faço esse meu histórico de revisão. Esse meu histórico de revisão, como que eu trabalho com ele? Eu utilizo ele como um parâmetro para me saber como que eu fui revisando capítulo a capítulo, porque às vezes muda alguma lei e eu tenho um parâmetro para saber se eu já mudei ou não aquele capítulo. Nem, por exemplo, atualmente tivemos várias alterações dos POPs devido à pandemia. O que eu fiz? Eu vi os clientes que eu já havia revisado e não precisei de revisar mais novamente. Porém, um controle que eu tinha para saber qual que eu revisei, que lei que eu utilizei, qual capítulo que foi utilizado. Então, isso me ajuda muito. Vamos começar pelo número 1 do meu manual de boas práticas. O objetivo. Qual que é o objetivo daquele manual de boas práticas? O objetivo dele é estabelecer critérios técnicos para todas as etapas do meu serviço de alimentação. Qual vai ser o controle de qualidade que eu vou ter, desde o meu recebimento até a minha distribuição? Como que eu vou estar trabalhando isso? Definir, então, qual é o objetivo desse manual, eu vou estar trabalhando com as minhas definições. O que vai ser essa parte das definições? As definições vai ser quando eu vou colocar algumas palavras que ficam um pouco mais complexas, porque afinal de contas, o manual é um documento que tem que ser acessível a todos, de fácil linguagem. Aí vamos supor que eu usei uma sigla lá, por exemplo, MBP, de Manual de Boas Práticas. Eu tenho que colocar que sigla que é essa, qual que é o significado. Por exemplo, eu falei de POP, eu tenho que escrever que é um procedimento operacional padrão, porque a pessoa saiba o que é. Falei sobre contaminação. Será que o manipulador de alimentos sabe o que é contaminação? Muitas vezes ele não sabe. Então, é importante que eu coloque lá. Contaminação é a presença de substâncias ou agentes estranhos de origem química, biológica ou física. Então, tem alguns conceitos que é importante sobre desinfecção, produtos bactericidas, sobre siglas como EPI, tudo isso é muito importante. No capítulo 3, nós vamos falar sobre os documentos de referência. Quais foram os documentos que você utilizou para estar elaborando aquele manual de boas práticas? Você pode falar que utilizou o Códex Alimentar, quais portarias, quais resolução, que nem eu falei aqui, a nível nacional nós temos 216. Então, você pode falar que você usou 216, vamos supor, você usou um manual Alberc. Então, você vai lá e descreve que você utilizou. Eu usei o livro XYZ, que me ajudou muito. Coloca lá como referência que você utilizou, tá? Como se fosse um documento mesmo de escola, quando você coloca as suas referências bibliográficas. Qual vai ser o meu campo de aplicação? Eu gosto de colocar isso porque que acontece? É um capítulo simples,
de 2 parágrafos, onde eu pego e falo que esse documento ele se aplica a todos os setores daquela empresa e que a responsabilidade é exclusiva da empresa X e que aquele manual ele é de responsabilidade de todos os profissionais. É só para a gente dar uma apanhada geral de quem são as pessoas responsáveis. Logo abaixo desse campo de aplicação, eu sempre coloco uma caixinha que eu coloco assim, por quem que ele foi elaborado, aí eu coloco o meu nome e coloco o meu CRN. E por quem que ele foi aprovado. Esse por quem ele foi aprovado é o dono do estabelecimento. Muita gente fica com medo, mas eu vou pôr um documento meu falando que eu fiz. Não tem problema, foi você que fez. Porém, você passou aquele documento para o proprietário e o proprietário aprovou ou não aquele documento. Então, se você elaborou, coloca lá o seu nome, dá um visto e pede para o proprietário também aprovar, dando um visto também sobre aquele documento, tá bom? E vamos começar com toda a nossa descrição dos procedimentos, tá? Primeira descrição dos procedimentos que a gente tem que estar fazendo é relacionada à identificação da empresa. Por exemplo, qual que é o nome fantasia da empresa, a razão social, qual que é o endereço dela, quem que é o responsável técnico dela, porque diversos restaurantes, o responsável técnico, de acordo com o seu estado, pode ser o proprietário, desde que ele tenha um conhecimento técnico sobre o assunto, desde que ele passou por uma capacitação, ele pode sim ser o responsável técnico. Qual que é o horário de funcionamento dessa empresa? Quais as características do serviço dessa empresa de alimentação? Qual o produto que ela elabora, qual cliente que ela atende, que tipo de serviço que ela tem, se é almoço, se é jantar, se é café da manhã, se é café da tarde. Qual o tipo de serviço de distribuição, se ele vai ser centralizado ou descentralizado. Lembrando que o centralizado é quando a pessoa come naquele mesmo local onde ela comprou, e descentralizado não, ele fabrica num determinado local e manda para um outro local, tá? É importante que isso seja falado, até mesmo porque nós trabalhamos muito hoje com serviço de delivery. Então, muitas vezes, por exemplo, no caso de pizzarias, delivery, ele é descentralizado, então é importante que isso seja falado. Continuando a descrição dos procedimentos, logo após a gente falando sobre as informações da empresa, nós vamos falar sobre recursos humanos. Quando a gente for falar desse capítulo, o que é importante? Primeiro, falar quais são os procedimentos de admissão daquela empresa. Por exemplo, aonde que ela divulga a sua vaga, ela faz entrevista, quem que é a pessoa responsável por estar fazendo aquelas entrevistas? Quando ela é contratada, quais são os documentos que aquela empresa solicita? Se é carteira de trabalho, se é carteira de identidade, RG, CPF, comprovante de endereço com CEP, certidão de nascimento para filhos menores de idade e se a empresa está solicitando o ASO, que é o Atestado de Saúde Ocupacional, tá? Nós vamos falar dele logo agora. E temos que falar também nessa parte de recursos humanos sobre os procedimentos de avaliação médica. A gente sabe que é obrigatório ter os exames médicos em dia, anualmente, para que o manipulador de alimento possa entrar em contato com esse alimento. E quem vai definir quais são esses exames médicos necessários? Não existe uma lei que pega e fala assim, o exame para manipulador é o exame X, Y, Z. Não. Quem decide isso é o médico do trabalho pelo qual a empresa contratou. Então, por exemplo, você está numa clínica do trabalho, ele que vai falar, eu quero um hemograma, quero um EPF, quero uma coprocultura. Quem vai decidir isso é o médico do trabalho, junto com toda a equipe dele. Tem alguns locais que eu já vi que não exige isso, o que eu acho errado, porque eu acho que a gente tem que ter um parâmetro de hemograma e fecal de um manipulador de alimentos. Após ele fazer esses exames, eles afere pressão, pergunta se tem diabetes, hipertensão, faz um histórico desse paciente, desse funcionário que está naquele momento como paciente, né? E emite aí o seu atestado de saúde ocupacional, falando que ele está apto a estar trabalhando, ok? Vamos falar um pouquinho sobre o uniforme, que faz parte dessa parte de recursos humanos. Eu vou estar descrevendo se a empresa está fornecendo ou não uniforme para aquele funcionário. E, por exemplo, qual a quantidade de uniforme que está sendo fornecida?
É 2 camisas, é 2 calças, é um sapato de segurança? Como é que funciona? É importante estar descrevendo isso, porque a gente vê que tem diversas empresas que não dá nada para o funcionário. O funcionário trabalha com roupa própria, o que está errado. Então, vamos supor, gente, até uma dica muito importante. Vamos supor que o funcionário está utilizando roupa dele mesmo para estar trabalhando. Isso vai entrar no plano de ação, porque isso é uma situação não conforme. Se você pegar a RDC 216, lá fala que os funcionários têm que estar utilizando o uniforme. Então, se ele não está utilizando esse uniforme, está errado, nós temos que montar um plano de ação, colocando lá, não conforme, o funcionário está utilizando roupas próprias dentro do ambiente de trabalho. Como que a gente vai resolver isso? Solicitando ao dono da empresa que adquire uniformes para este funcionário, tá? Então, é sempre importante ter uma resolução, que isso seja resolvido, tá? E que não fique o tempo todo, nos uniformes, porque ele não compra e deixa assim. Não pode, tá comprometendo a qualidade do alimento, tá? Nessa parte de recursos humanos ainda, a gente ainda pode falar como é que é o procedimento de alimentação naquele local. Se eles levam marmita e comem lá, se a própria empresa fornece a alimentação e aonde que eles comem. É importante ter isso também no nosso manual, tá? Também podemos falar nesse capítulo a respeito sobre os EPIs, que são os equipamentos de proteção individual, aonde o funcionário ele tem que estar utilizando o seu EPI, nós temos que explicar para ele quais EPIs que ele tem que estar colocando para sua segurança. E os principais EPIs dentro de uma cozinha industrial são sapato de segurança, é um muito importante, luva térmica, se ele for trabalhar com assadeiras quentes, luva para produtos de limpeza, máscaras de proteção. Então, a gente tem que avaliar quais são as atividades daquele funcionário e, a partir das suas atividades, a gente vai estar definindo quais são os EPIs necessários. Dentro de recursos humanos, vamos falar também sobre visitantes. Quem são visitantes? Quais são as regras para ele? Ele pode pôr a mão em tudo? Ele pode comer? Como é que funciona? Ele tem potoca? Ele pode entrar com a roupa dele ou tem algum jaleco que ele coloca antes de entrar? Ele pode entrar na cozinha de adornos? Pode entrar com sapato próprio? Então, vai ser quais vão ser as regras para aquele visitante também, tá bom? Passamos, então, de recursos humanos, a gente vai falar um pouquinho sobre condições ambientais. Como é que eu trabalho para estar descrevendo essas condições ambientais? Eu divido o capítulo condições ambientais em 2 partes, condições ambientais interna e externa. Esse capítulo é para mim descrever como que está a organização das edificações e das instalações. Que nem, por exemplo, área externa. Eu posso colocar lá, a área externa do restaurante é livre de material em desuso e está sempre limpa, evitando acesso de pragas. Por que é importante eu colocar isso? Porque tem muitos restaurantes que a área externa não é limpa, não é organizada, então eu corro o risco de vir pragas para dentro do meu restaurante, tá? Mudando de capítulo, a gente vai logo depois para o capítulo instalações, edificações e saneamentos, tá? Quando eu chegar nesse capítulo de instalações, edificações e saneamento, eu vou falar sobre o tipo de construção e material empregada em cada setor. É aqui que eu vou estar descrevendo. Que nem, por exemplo, vou falar do meu teto ou do meu forro. Eu vou colocar, por exemplo, se meu teto for realmente dessa forma, tá? Meu teto é liso, impermeável, a iluminação é do tipo artificial, distribuído de uma forma uniforme por todo o ambiente, livre de ofuscamentos ou livre de sombra do próprio manipulador sobre o alimento, que dificulta muitas vezes ele está higienizando, por exemplo, uma salada. Imagina você fazendo salada com uma luz atrás e o ambiente já é escuro. Você não vai ver lagartas naquela salada, então é importante que se tenha esse controle. Vou estar falando das paredes. Como é que são as minhas paredes? Ela tem algum revestimento? É tinta lavável? Eu vou estar descrevendo nesse subcapítulo paredes. Vou falar também, por exemplo, de piso. Qual que é o meu piso? Ele é liso, ele é cerâmico, ele é porcelanato, que cor que ele é lavável, ele é impermeável, como é que é o seu rejunte? Eu vou estar descrevendo esse meu piso, como que ele é. Depois eu vou estar falando sobre os ralos ou canaletas, né? Como que é esse meu ralo internamente, como é que ele funciona, se o revestimento dele é liso, se ele tem
escoamento, de forma que tem um ângulo que vá toda a água para dentro daquele ralo, se ele tem alguma proteção contra a entrada de insetos e roedores, o que é muito importante de se ter, ou se ele é do tipo escamoteável. Escamoteável, sabe aquele ralinho que a gente abre e fecha? Escamoteável é isso. E é muito importante que seja escamoteável. Inclusive, na nossa região é obrigatório que o ralo seja. Por quê? Porque evita com que baratas venham do ralo e entre para dentro da cozinha. Então, só vou abrir aquele meu ralo quando minha cozinha estiver cheia d'água, eu precisar de rapar no sentido aquele ralo. Vou falar também sobre janelas, né? Como é que são as minhas janelas? Elas têm telas milimétricas? Posso estar descrevendo. Lavatórios. Eu tenho pias de lavagem de mãos exclusivas. Nela tem sabonete bactericida, tem um cartaz orientativo, tem lixeira de pedal, o papel toalha que tem ali não é o reciclável, todos os funcionários são orientados a como lavar as mãos. É nessa hora que eu vou estar descrevendo tudo isso, tá? Instalações sanitárias. Como que é o banheiro que os funcionários utilizam? Tem vaso sanitário, tem pia de lavagem das mãos, utiliza sabonete líquido, bactericida e sem cheiro. É importante que eu coloque isso. E se não tiver, a gente tem que avisar o proprietário que ele tem que adquirir esse tipo de sabonete. Se o papel toalha é do tipo não reciclado e se tem lixeira naquele banheiro. Vou falar também sobre o sistema de exaustão. Como é que funciona o sistema de exaustão? Tem uma coifa industrial sobre os fornos e até mesmo sobre o fogão, sobre qualquer equipamento que emita calor, porque é obrigatório a gente ter. Como é que funciona o meu sistema de ventilação? O meu sistema de ventilação são através das próprias janelas. Eu já vi vários restaurantes que às vezes têm pouquíssimas janelas nas suas áreas de produção e eles optam por colocar dutos de ar para dentro da cozinha, para manter um clima ameno, para não esquentar muito, tá? Lembrando que não são ventiladores, tá? Porque os ventiladores não é permitido. Como é que funciona, por exemplo, o sistema de água? É importante colocar, porque muitas vezes ela vem fornecida através de uma rede pública, né? Que nem, por exemplo, aqui no nosso caso, a gente utiliza a água da CAESB. Porém, tem alguns locais que utilizam água de poço. Posso estar utilizando água de poço? Pode, mas é outro procedimento. Eu vou ter que fazer uma análise microbiológica dessa água para ver se eu posso estar utilizando ela ou não. Tem outras regras um pouco diferentes do que estar utilizando de companhias de água, tá? Da sua própria cidade. Tenho que falar também um pouquinho sobre a minha caixa d'água, se eu tenho reservatório de água. Lembrando que o reservatório de água é obrigatório, de que material que ele é, se ele tem rachadura, se ele tem vazamento. Eu tenho que fazer essa minha descrição. O meu sistema de esgoto, como é que funciona? Eu tenho caixa de gordura? Caixa de gordura é um item obrigatório. Será que eu tenho essa caixa de gordura? Meu sistema elétrico, meu sistema de iluminação, como é que funciona? Eu tenho que estar descrevendo. Meu manejo de resíduo é como é que funciona o meu lixo. Eu separo o meu lixo em orgânico, reciclável. Como que acontece isso? As lixeiras são identificadas? Que hora que eu tiro esse lixo? Eu tenho que estar falando sobre isso. As minhas lixeiras são de tampa, com acionamento pelo pé, estão todas funcionando? Tenho que falar nesse capítulo. Logo depois que eu falo sobre esse capítulo, sobre instalações, edificações e saneamento, eu vou estar falando um pouquinho sobre equipamentos imóveis. E é nesse capítulo que eu vou começar a descrever os meus equipamentos e os meus móveis dentro da minha área de produção. Que nem, por exemplo, vou deixar um exemplo bem aqui para vocês, tá? Por exemplo, as minhas bancadas. É um móvel? Sim. Eu utilizo para quê? Como bancada de apoio, né? Por exemplo, eu tenho, por exemplo, prateleira. Para que eu uso só as prateleiras? Eu tenho liquidificador, eu tenho forno, eu tenho fogão, eu tenho coifa. Eu tenho que estar descrevendo todos esses meus equipamentos e colocando qual aplicação atualmente. Lembrando que, se eu tiver algum equipamento dentro da minha área de produção que não estejam sendo utilizados, eu tenho que retirá-lo de dentro da minha cozinha, tá? Não posso ficar com nenhum equipamento que eu não utilize, tá? Vou falar um pouquinho sobre higienização, que é um outro capítulo que eu tenho que estar falando.
Por exemplo, higiene de equipamentos e utensílios. Como é que eu faço essa higiene? Eu tenho que ter um checklist para me saber quais equipamentos que foram limpos naquele dia, se está precisando de uma faxina, como é que funciona? Sobre a higiene ambiental, como é que eu lavo as paredes? Eu tenho que descrever, sim, como que eu lavo as paredes do meu restaurante, como é que eu lavo o piso, se eu tenho que lavar o rodapé, como é que eu limpo os interruptores, de quanto em quanto tempo que eu limpo, as minhas bancadas, as minhas mesas de apoio, como é que eu vou limpar elas, minhas tábuas, meus ralos, tudo isso eu tenho que descrever. Por quê? Cada tipo de material que é o meu móvel é uma maneira diferente de eu estar lavando aquele meu equipamento, aquele meu móvel. Por exemplo, uma bancada de inox, eu vou lavar ela como? Eu venho, passo detergente, enxago. Logo depois que eu fiz isso, eu venho e borrifo com álcool 70. Pronto, fiz a minha higienização completa. Porém, quando eu vou lavar, por exemplo, um chão, eu não vou lavar com detergente, depois eu venho e borrifo com álcool 70. É inviável estar fazendo isso. Como é que eu completo a minha higienização? Eu venho, lavo com detergente para tirar a parte gordurosa, tudo. Depois eu venho com água sanitária. Então, vocês estão vendo? De acordo com cada tipo de superfície, é uma higienização diferente, tá? Nesse capítulo sobre higienizações, eu posso falar sobre higienização das mãos. É nesse capítulo que eu vou falar como que eu ensinei o meu manipulador a lavar as mãos. Esfrega a palma, esfrega o dorso. Qual foi o cartaz que eu coloquei lá para ele? Posso estar descrevendo nesse momento. Posso falar também sobre os controles de pragas, como que ele é feito, como é que eu evito com que venha praga para aquele restaurante. Se eu tenho alguma empresa que faz essa medetização, que empresa que é, de quanto tempo que ela vem, que produto que ela usa, se ela deixa certificado ou não, se eu tenho uma planilha que faz o controle dessas visitas, eu posso estar falando disso nesse momento também, tá? Depois a gente vai para o capítulo matérias-primas, ingredientes e descartáveis, tá? Aqui eu vou estar falando, por exemplo, sobre o meu recebimento. Como é que eu avalio todo o meu recebimento de matéria-prima? Eu olho a integridade dessa embalagem, eu olho sobre a rotulagem, o nome, o lote, o endereço, a validade, como é que funciona? Afiro a temperatura, se meu alimento ele é resfriado ou congelado. Se é uma carne bovina, quais as características que eu tenho que olhar de uma carne bovina para que eu fale, ok, essa carne está legal. Avalio se a embalagem está rasgada ou não. Se eu recebo um frango, que coloração que tem que estar esse frango? Se eu recebo, por exemplo, um leite, como que ele tem que estar? Os ovos, as características dele, as características das frutas, das verduras, dos cereais, dos produtos enlatados, que não pode estar estufado, amassado, das farinhas. Você está vendo? Para cada tipo de alimento, tem uma característica que eu tenho que avaliar e ensinar todos os manipuladores a avaliar aquela característica para que ele não receba qualquer mercadoria. Porque é que nem eu digo, eu consigo fazer um produto ruim, um alimento ruim, com matéria-prima boa, quando você é um mau cozinheiro. Mas, se eu receber matéria-prima ruim, eu nunca vou conseguir fazer um produto bom. Então, a gente tem que começar a ter nosso controle de qualidade desde o nosso recebimento, tá bom, pessoal? Se eu encontrei alguma não conformidade nesse meu recebimento, qual que é a conduta? No manual tem que estar escrito isso. Tem que estar escrito para a pessoa saber, olha, se eu recebi um alimento que não está legal, o que eu tenho que fazer? Eu vou devolver? Eu deixo num canto? E a nota fiscal? Recebo metade? Não recebo? Aquele manipulador, ele tem que saber o que ele vai fazer com aquele alimento. Vamos agora para o armazenamento. Acabei de armazenar produtos congelados. Como que vai ser esse armazenamento? Onde que vai ficar? Qual que é o freezer de armazenamento congelado? Os produtos resfriados, eles têm regras. Como que eu vou armazenar eles? Tá? Eu vou colocar ele na prateleira X, Y, Z, vai ficar em geladeira? Que temperatura que está essa geladeira? Se eu utilizo uma geladeira para todos, eu tenho regra para isso na geladeira? Sim. E eu tenho que descrever isso no meu manual. Que nem, por exemplo, na geladeira, a gente coloca produtos crus embaixo, nas prateleiras inferiores, nas intermediárias, produtos semi-elaborados, e nas prateleiras superiores, produtos já prontos para o consumo.
Porque pense você colocou um frango para estar descongelado, produtos crus. Se você colocar aí na parte superior, logo abaixo, colocar uma alface já higienizada, você corre risco daquele alimento pingar sobre a sua alface higienizada. Então, temos que colocar alimentos crus embaixo e alimentos já prontos em cima e pré-preparados ao centro desse nosso refrigerador, tá? É importante também que vocês coloquem sempre também no manual tabelinhas de validade. Existem várias legislações que ela tem as suas próprias tabelas, onde ela explica que de acordo com o tipo do alimento, que temperatura que ele tem que ser armazenado e qual o prazo de validade dele. Então, é importante ter esse controle e ter isso descrito no manual. Falando um pouquinho sobre estoque seco, a gente tem que falar sobre esses alimentos que são armazenados em temperatura ambiente. Como quais vão ser as regras? Tem aquela PVPS, que é o primeiro que vence, é o primeiro que sai, ao qual a gente tem que tomar muito cuidado. Por quê? Vamos supor que eu recebi um óleo hoje. Eu tenho que avaliar qual que é o prazo de validade que está o óleo lá na prateleira. Por que eu tenho que avaliar isso? Porque vai que a validade daquele meu óleo da prateleira é uma validade muito mais longa do que o meu óleo que acabou de chegar. Então, eu tenho que estar sempre utilizando o óleo que vai vencer mais rápido, que é o sistema PVPS, primeiro que vence, primeiro que sai. Lembrando, para os produtos que não têm prazo de validade, eu vou estar utilizando o primeiro que entra, o primeiro que sai, conhecido como PEPs. E quais produtos que eu não tenho prazo de validade? São os hortifruti. Por exemplo, um tomate, uma alface, é o primeiro que entra, o primeiro que sai. Essa é a regra. Lembrando que no nosso estoque ele é proibido caixas de madeira, tá? Porém, não é proibido estar utilizando caixas de papelão. As caixas de papelão são proibidas dentro da nossa área de produção, tá? E nunca deixe produtos vencidos nas prateleiras. Sempre coloque numa área separada, identificando que aquele produto está vencido. Vamos falar um pouquinho agora sobre a produção do alimento, sobre o preparo desse alimento, que é um outro subcapítulo sobre a descrição dessas nossas atividades. Temos que estar prevenindo contaminações cruzadas, que é o quê? Que é o sujo com o limpo. Por exemplo, como é que faz a prevenção das tábuas? Existem tábuas coloridas? Como que funciona isso? Nunca deixar alimentos perecíveis, por exemplo, como carnes, mais de 30 minutos em temperatura ambiente, sempre deixar tudo tampadinho dentro dos refrigeradores, fazer o controle de temperatura de cocção, que são aquelas regrinhas, lembrando que tem que ser 74 graus ao centro, 70 graus por até 2 minutos que eu ficar ali com o meu espeto, ou 65 por até os 15 minutos, tá? Lembrar sobre o resfriamento de segurança, lembrar que alimentos frios ficar até 10 graus e os alimentos quentes sempre acima de 60. Falar um pouquinho sobre os pré-preparos, sobre dessalgue, sobre higienização de hortifruti, como que é feito. É importante que na frente da bancada de manipulação de hortifruti tenha lá como é que funciona todas as etapas da higienização. Eu acabei de receber uma alface, o que eu vou fazer com ela? Eu tenho que tirar as partes estragadas, eu tenho que tirar a raiz, eu vou catar esse meu hortifruti, essa minha folha, eu vou lavar folha por folha, vou colocar numa solução, essa minha solução, quanto que eu tenho que ter de água, para que tanto de cloro, por quanto tempo eu deixo, como é que vai ser esse meu enxágue depois? Então, tudo isso tem que estar descrito na bancada à frente desse meu manipulador, tá? Vou falar também, nesse subcapítulo, falando sobre essa descrição dessas atividades, sobre o fluxograma. O fluxograma dentro do Manual de Boas Práticas, ele é muito importante, é um item obrigatório. O fluxograma, eu vou estar descrevendo como é que é o fluxo desse meu alimento. Que nem, por exemplo, eu recebi uma carne. Qual que é o fluxo da carne até o prato do meu cliente? Eu recebi ela. Se ela veio resfriada, para onde ela vai? Se ela veio congelada, para onde que ela vai? Se ela congelada precisou de ser resfriada, depois que ela foi resfriada, ela teve algum pré-preparo, teve algum corte, ela virou bife, ela virou isca, ela foi para cocção, depois dessa cocção, ela foi para onde? Ela fica em algum pastrue, ela vai direto para o buffet, ela é à la carte, como é que funciona? Vou deixar um modelinho aqui para vocês sobre fluxograma, que eu acho muito importante saber
falar sobre ele, e logo que eu desenho todo ele, faço todos aqueles meus quadradinhos com a setinha, eu tenho que estar descrevendo etapa a etapa. Qual que é o controle que eu tenho naquele meu recebimento, naquele meu armazenamento, durante aquele meu corte. E eu vou ter que fazer o meu fluxograma de carnes, de vegetais crus, de vegetais cozidos, de grãos, cereais, tá? É importante que todos os tipos de alimento que você trabalha dentro do seu serviço de alimentação seja descrito aqui nessa etapa. Finalizamos essa parte sobre descrição dos procedimentos, vamos ao nosso capítulo final, onde a gente vai falar sobre os anexos. Nesses anexos, a gente vai falar que os anexos desse manual vão ser os POPs, procedimentos operacionais padrão, que vai ser o nosso próximo assunto do vídeo da semana que vem. Outro anexo importante são as planilhas. Você vai falar assim, mas quais planilhas que eu vou estar utilizando? Falando todos esses nossos capítulos que nós acabamos de falar, a gente tem que analisar quais que eu preciso de ter planilha para fazer uma comprovação da qualidade naquela etapa. Que nem, por exemplo, para a higienização do meu hortifruti, como é que eu faço uma comprovação que o funcionário fez aquela etapa? Então, eu crio uma planilha para aquilo, para comprovar que ele recebeu aquele alimento adequadamente. Então, eu coloco que alimento que ele recebeu, que dia, que temperatura que ele estava, se ele avaliou a embalagem, se estava rasgada, se não estava, quem que recebeu. Então, assim, para cada etapa você vai criando um critério de planilhas para que aquele funcionário crie o hábito de fazer um controle de qualidade naquele momento. Como anexo também desse manual, a gente pode colocar também as instruções de trabalho. Gente, fico por aqui. Essas foram as minhas dicas de manual de boas práticas. Até o próximo vídeo.